Olá, meu nome é Késia, bem-vindo ao Super Econômica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os diferentes níveis de governança corporativa que tem em nossa Bolsa de Valores, a B3. Bom, a governança corporativa é o conjunto de direcionamentos que norteia, que dá o direcionamento na forma como a empresa é administrada, ou seja, são todas as leis, os processos que essa empresa tem que seguir. E para ajudar os investidores a ter uma maior segurança ao investir em diferentes empresas, a B3 se utiliza de diferentes níveis de governança corporativa. E esses níveis vão englobar vários fatores, como transparência, direitos de investidor, liquidez, etc. Para começar, existe o nível que é chamado de tradicional ou básico, que é o nível de governança corporativa que segue a Lei 6404, que seria a lei chamada Lei das Sociedades Anônimas ou Lei das SAs. Essa lei regulariza todas as empresas, tanto de capital aberto quanto de capital fechado. Então essa lei vai designar esse nível básico e a B3 criou outros níveis que vão aumentar a regularização e, consequentemente, o direito dos acionistas minoritários. Lembrando que esses outros níveis são optativos, ou seja, as empresas não são obrigadas a aderir a esses níveis criados pela B3. Bom, primeiramente, existem os níveis mais básicos, que são o Bovespa+, e o Bovespa+ nível 2. São níveis de governança que para empresas iniciantes, que ainda possuem pouco capital e no médio prazo elas querem ser listadas na Bolsa de Valores, ou seja, elas querem fazer seu IPO. A gente não vai falar desses níveis de governança nesse vídeo. Esse vídeo vai ser focado para os níveis das empresas que a gente negocia no nosso dia a dia, as empresas com mais liquidez, empresas maiores. Dito isso, existem 3 níveis de governança corporativa que as empresas podem aderir, que é o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. A gente vai começar com o menos regulamentado, né? O que tem menos exigências para as empresas entrarem desses 3 níveis, que é o nível 1. Para a empresa ser desse nível 1, ela precisa ter pelo menos 25% das suas ações sendo negociadas em bolsa de valores. Isso a gente chama de free float, ou seja, é o nível de negociação dessas empresas na bolsa de valores. E essa obrigatoriedade, ela faz com que a empresa crie liquidez para os seus papéis e que seja mais fácil para o investidor entrar em uma posição ou sair de uma posição, como a gente fala, de forma mais rápida. Outro direcionamento que a empresa deve seguir é com relação às ações. Empresas no nível 1 podem ter ações tanto ordinárias quanto preferenciais. As ações ordinárias, elas são aquelas que têm um poder de controle maior, porque elas dão direito a voto em assembleia. Então tem essas ações que investiu em ações ordinárias de uma empresa, ele pode votar na assembleia da empresa para decidir os rumos que a empresa pode tomar. Claro que quanto mais ações você tem, maior vai ser o seu poder de decisão. No caso dos preferencialistas, ou seja, para aqueles que investem em ações preferenciais, eles têm a preferência aos dividendos, aos proventos da empresa, mas eles não têm esse direito de voto em assembleia. Então, empresas de nível 1 podem ter esses 2 tipos de ações e as ações ordinárias dessas empresas têm que ter 80% de tag-along. O que é esse tag-along? Quando o acionista controlador vende suas ações para uma empresa ou para outro acionista, esse direito de tag-along vai oferecer ao acionista minoritário essa oportunidade de também vender essas ações para esse novo controlador, esse novo comprador. Então, esses 80% de tag-along significa que informa, né, que o acionista vai ter esse direito de vender suas ações para esse novo controlador com 80% do valor de compra, ou seja, se a ação foi vendida por R$10, ele vai poder vender suas ações por R$8, por exemplo. Lembrando que esse direito de tag-along é só para as ações ordinárias. As ações preferenciais vai ficar por conta da empresa, se elas vão ter tag-along ou não, e quantos por cento vai ser. Outro requisito para estar no nível 1 é que a empresa tem que ter pelo menos 3 membros no seu conselho de administração. O conselho de administração são as pessoas que fiscalizam a direção da empresa e têm o poder de escolher os projetos que a empresa vai seguir. Esse conselho é indicado pelos acionistas e ele tem um papel muito importante de proteger os direitos do investidor minoritário e deliberar sobre esses projetos, impedindo também que a empresa realize ações que vão acabar tirando direitos dos investidores. Então, o conselho de administração tem um papel muito importante dentro das sociedades anônimas. Um outro ponto é com relação aos demonstrativos financeiros. Então, as empresas nível 1 devem ter seus demonstrativos financeiros, que são as suas DRS, que são seus demonstrativos de fluxo de caixa, ou balanço patrimonial,
divulgado tanto em português quanto em inglês. Então elas têm que ser mais acessíveis para o público em geral. E alguns exemplos que a gente pode citar de empresas que nível 1, que são conhecidas, são o Bradesco, o banco e a holding do Itaú, a Itaúsa. Subindo um pouquinho mais para o nível 2, ele vai seguir diretrizes bem parecidas que o nível 1. Por exemplo, 25% de ações em circulação, ele vai poder ter ações ordinárias e preferenciais. Nesse nível, as empresas vão ter que ter 25% das suas ações sendo negociadas na bolsa, elas vão ter direito a ter ações ordinárias e preferenciais e elas vão ter que divulgar os seus demonstrativos financeiros em português e inglês. Porém, existem algumas exigências a mais. Por exemplo, a empresa no nível 2, ela precisa ter no mínimo 5 membros, não mais 3, no seu conselho administrativo e dentre eles 20% devem ser consultores independentes, ou seja, não podem ser empregados da empresa, nem investidores controladores ou parentes de investidores controladores. Lembrando que qualquer pessoa pode ser um consultor independente, contanto que ela faça o curso do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, as pessoas fazem esse curso e elas podem ser escolhidas pelos acionistas para serem consultores independentes. Além disso, a empresa nível 2, elas precisam oferecer 100% de tag-along nas suas ações ordinárias e preferenciais. Então, ambas classes de ações devem oferecer esse direito de venda igual ao acionista controlador. E a gente pode citar alguns exemplos de empresas do nível 2, o Banco Inter, muito famoso, e a empresa de aviação Azul. Agora, o nível mais alto de governança corporativa na B3 seria o Mercado Novo. Empresas nesse nível costumam ser as mais transparentes e com um maior nível de igualdade entre os investidores. E elas têm algumas restrições a mais. Por exemplo, empresas negociadas no Mercado Novo só podem ter ações ordinárias, elas não podem emitir ações preferenciais. Ou seja, isso dá a garantia de que todos os investidores vão ter direito a voto em assembleia, ou seja, vão ter direito de opinar sobre as decisões da empresa. Além disso, essas ações têm que ter 100% de tag-along. E mais ainda, todos os documentos que a empresa publica na Bolsa de Valores devem estar tanto em português quanto em inglês. Então, não só mais os demonstrativos financeiros, como os fatos relevantes, os press releases, todos os documentos devem estar tanto em português quanto em inglês. Outro fator importante de ser citado é com relação ao free float. Essas empresas, como dos outros níveis, elas devem ter no mínimo 25% das suas ações em circulação, porém, se o volume diário de negociação dessas ações for maior, superior a 25 milhões, ela pode ter 15%, apenas 15% das suas ações sendo negociada. Por causa desse volume de negociação diária ser tão grande, essa empresa vai ter liquidez mesmo se ela tiver apenas 15% das ações em circulação. E por fim, a gente pode falar das restrições do Conselho Administrativo. Vão ter que ter pelo menos 3 membros no Conselho Administrativo e dentre eles 20% devem ser independentes. Bom, a gente pode concluir que as empresas listadas do Mercado Novo são as mais transparentes e que tendem a respeitar mais o investidor. Porém, isso não significa que essas empresas sejam as mais rentáveis. Existem empresas rentáveis em outros níveis de governança e algumas empresas do Mercado Novo que também não são tão rentáveis. Então, isso não é um indicador de rentabilidade, mas sim um indicador que a empresa é acessível. Podemos dizer que tem mais igualdade entre os investidores. E esses níveis de governança podem ser um dos fatores de análise na hora que a gente vai investir em ações. Principalmente quando a gente quer escolher empresas que são mais dispostas a fornecer transparência e assegurar o direito dos investidores individuais. Então, ele não deve ser o indicador principal, mas ele pode fazer parte da sua análise para ajudar a escolher seus investimentos. Então é isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou, considere se inscrever no canal e dar o seu like. Se você tem alguma dúvida sobre governança corporativa que eu não citei aqui nesse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo que eu sempre respondo. Então é isso, até a próxima!